Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Estamos juntos para mais uma meditação da palavra. Dia 8 de novembro. A palavra que vamos meditar está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Olha que interessante. Você pode ter uma pergunta: o que acontecerá depois da morte? E Paulo hoje está respondendo. E esta é a esperança cristã. E olha que interessante. Não quero deixar-vos na incerteza. Na incerteza do quê? O que vai acontecer depois que eu morrer? Depois que eu morrer, acabou tudo? Será que todo mundo tem a consciência disso, gente? Porque, a meu ver, vendo como as pessoas estão vivendo, parecem que elas acham que vão morrer e tudo acabou. Se a pessoa não acredita em Deus, ela facilmente cai nessa teoria de que eu vou morrer e acabou. Então, ou seja, numa lógica assim, eu tenho que aproveitar a vida. Convenhamos, se depois da morte tudo acaba, o primeiro pensamento que vem é: vamos aproveitar a vida, vamos fazer tudo que a gente pode, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então tem que curtir a vida mesmo. Tem que fazer tudo que a nossa carne quer. Por quê? Porque depois da morte não tem nada. Outros acreditam na reencarnação. Você morreu, você não está purificado totalmente, então você vai se reencarnar em outra pessoa e você vai se reencarnando até que você consiga se purificar. Essa teoria também é muito fácil, não? Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu também não estou muito preocupado, porque se eu não conseguir nessa vida, eu consigo na outra. Nós cristãos não pensamos assim. Preste atenção. Nós católicos não pensamos assim. Nós não reencarnamos. E nós não acreditamos que depois da morte acabou tudo. Não. Nós acreditamos em uma vida após a morte. E é isso que está aqui. Então Paulo está dizendo: eu não quero deixar-vos na incerteza. O que vai acontecer depois da morte? Então, gente, onde é que a gente tem que apoiar? Onde é que a gente tem que se inspirar? Como é que a gente vai saber a verdade? Está aqui, está na palavra. Então Paulo está dizendo: eu não quero deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos. O que acontece com os mortos? Paulo está dizendo. E olha que interessante: para que não fiqueis tristes. Até porque quando alguém morre, geralmente vem no nosso coração a tristeza. Paulo está falando: não, eu não quero que vocês fiquem tristes como os outros. Eu quero que vocês tenham esperança. Preste atenção. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa fé? Qual é a fé católica? Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Olha que interessante. De modo semelhante. Preste atenção. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, de modo semelhante.
trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Paulo está dizendo, assim como Cristo morreu e ressuscitou, de modo semelhante vai acontecer com você. Você vai entrar no sono da morte, mas você vai ressuscitar. Gente, isso é muito forte. Então o que vai acontecer depois da morte? Ressuscitaremos. Deus nos tirará do sono da morte e nós ressuscitaremos para a vida. Isso vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Agora é claro, depois da morte tem vida. A questão é que uns podem ter a vida eterna, a vida com Deus, e outros podem ter uma vida de perdição completa. Então isso está claro na Sagrada Escritura. Por isso que eu tenho que viver bem minha vida. Então eu estou querendo dizer a você que sim, tem vida depois da morte. Você ressuscitará. E a nossa esperança é que nós vamos viver com o Senhor. A nossa esperança é que nós vamos viver com Jesus. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, também é isso, que o nosso corpo que está lá no caixão, já está podre, um dia ele ressuscitará. Quando Cristo vier na sua glória, os corpos ressuscitarão. Alguns vão, quando Cristo voltar, estarão vivos e então vão encontrar o Senhor sem precisar morrer. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que existe vida depois da morte. E a vida que nós queremos é a vida com o Senhor. E por isso nós precisamos viver uma vida com o Senhor. Não acredite nesta teoria de que depois da morte tudo acabou. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não acredite nisso. E este caminho é perdição. Não acredite também na reencarnação. Não. Isto, segundo a palavra de Deus, não existe. O cristão e o católico acredita na ressurreição. Deus abençoe você. Não tenha medo da morte, porque é ela que vai nos unir a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.